Você que está se preparando para fazer perícia no INSS, já conseguiu o laudo médico e está se perguntando se ele ainda é válido, ou seja, qual é a validade do laudo médico para você apresentar no INSS ou na via judicial. É o que eu vou esclarecer no vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Ralph Nóbrega, eu sou advogado previdenciarista e hoje eu vou falar para vocês sobre quanto tempo dura um laudo médico. É uma dúvida muito comum que a gente recebe com muita frequência e hoje eu vou esclarecer para vocês. Mas antes disso, vou convidar você para se inscrever no nosso canal. Sua inscrição é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Pois bem, você que já assistiu aqui no nosso canal o nosso vídeo que fala como conseguir o laudo médico para se aposentar, agora está se perguntando se ele tem validade, quanto tempo ele tem validade. E é uma dúvida muito comum que você inclusive deve ter antes de fazer a perícia, certo? Quando o segurado ele vai fazer perícia no INSS, ele reúne a documentação. Isso se você já assistiu o nosso vídeo, que explica as dicas de como se apresentar na perícia médica, as dicas para ser aprovado. Você agora está com o laudo e não sabe se ele ainda é válido ou não. E hoje eu vou esclarecer para vocês exatamente isso. O laudo ele é válido ou não? Qual é o prazo de validade? E é exatamente essa pergunta que a gente recebe. E a gente, para responder essa pergunta, a gente tem que analisar o caso. Por quê? Vamos supor que um segurado, ele fraturou o braço ou a perna está com aquela gaiola que o pessoal fala, a gaiola metálica, que segura a parte óssea. Eu não entendo de medicina, mas vamos supor que ele esteja com aquela incapacidade aparente. E ele tem um laudo médico que já está vencido. E ele vai no dia fazer a perícia médica no INSS, independente de laudo médico ou não, o médico ele vai conseguir visualizar aquele problema, porque é um problema bastante evidente. Então, nesse caso, o laudo ele é, entre aspas, até dispensável, porque independentemente de se ele é antigo ou recente, aquele problema o médico ele pode atestar, ele pode perceber através de análise clínica. Então, nesse caso, o laudo ele não tem tanta relevância. Agora, vamos supor que o paciente ele tem um problema interno. Um problema que o médico, através de exame clínico, não consiga constatar. E o paciente ele tem um laudo muito antigo e é um problema que ele pode ser atualizado, ou seja, pode ser modificado a cada ano. Então, é muito importante, nesse caso, nessa segunda situação, você levar o laudo médico atualizado. No primeiro, ele se torna dispensável. Já no segundo, ele é fundamental para você conseguir o benefício, porque é através daquele laudo médico que o médico vai conseguir analisar e entender melhor a situação. Então aqui a gente tem duas situações diferentes, onde um laudo ele é, entre aspas, dispensável, um laudo recente ele é dispensável, e no outro, quando é um problema que depende muito da constatação do médico, ele é fundamental. Resumindo tudo, se o seu problema ele for de fácil constatação através de exame clínico, você não deve se preocupar com o laudo recente. Aí você vai dizer, não entendi nada. Como assim fácil constatação? Vou resumir para você. Se quando o médico bater o olho, vê que você não pode trabalhar, o laudo recente, ele é, entre aspas, dispensável. Mas se é um problema que depende muito de constatação através de exame, se o médico precisa ver um exame para ver se você pode trabalhar ou não, esse laudo médico, ele é fundamental, o laudo médico recente. Vamos supor que você engessou o pé, fraturou o pé, está com o pé engessado. O laudo médico, nesse caso, é só para reforçar que aquele problema de saúde ainda persiste. Então, essa segunda situação que eu falei para vocês, na verdade, essa terceira situação que eu falei para vocês da perna engessada, entra naquela situação em que o laudo recente ele é dispensável, certo? Mas assim, uma dica que eu deixo para vocês, é muito importante, sempre ao fazer perícia médica, levar um laudo médico atualizado. É fundamental. Há uma discussão na medicina, há uma discussão até entre peritos sobre a validade de exames também. Se o exame de ressonância magnética, de ultrassonografia, se eles têm validade de 6 meses a 1 ano. E nesse caso é importante você conversar com o seu médico. Porque como é um problema que não depende só da constatação clínica, precisa do exame, é interessante você ver com o seu médico se esses exames eles ainda têm validade. É diferente da situação que eu falei aqui do laudo. Os exames dependem muito da análise do médico. Se você fez uma ressonância o ano passado e quer dar entrada no benefício esse ano,
é muito importante você conversar com o seu médico e dizer, olha, minha ressonância é desse ano aqui, eu preciso fazer uma nova. Não é o advogado que vai te dar essa informação. Se o médico, ao analisar o teu quadro de saúde, disser, não, ó, teu problema permanece da mesma forma, essa ressonância é válida, então você pode levar. Quem vai dar esse parecer procedente ou não é o seu médico, seja do posto de saúde ou da rede particular, certo? Então, se eu fosse resumir esse vídeo para vocês, é o seguinte, é impossível precisar um prazo de validade para o laudo médico. É impossível porque vai depender muito da situação em comento. Do caso em análise. Se você tem um problema que é de fácil constatação, o laudo médico ele é dispensável. E se é um problema que depende de análise clínica, depende de exame, do médico pegar um diagnóstico do médico que lhe acompanha, é fundamental nesse caso você reunir uma documentação recente para que o médico do INSS ou da Justiça consiga entender melhor a tua situação. Se você teve algum problema com o laudo médico, ou até se você achou que o seu laudo estava desatualizado, você vai fazer o seguinte, vai correr aqui nos comentários, vai deixar a tua situação e a gente vai estar aqui de prontidão para te atender, para ver melhor e tentar elucidar melhor a tua situação, ok? Até o próximo vídeo, pessoal!